Graça e paz, meus queridos. Estou aqui no quintal de casa, pertinho aqui da minha plantinha Mutri, uma plantinha melífera. E aqui eu gostaria de trazer uma mensagem da parte de Deus para você, como reflexão para nossas vidas, porque aqui no mundo nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, vivemos. Chega o dia da nossa partida. Então, será que a nossa vida só se limita a essas circunstâncias? Será que o nosso viver simplesmente é nascer, levantar durante o dia, caminhar, fazer as nossas tarefas diárias? Chegou a entardecer, a gente se alimenta e vai dormir. Será que a nossa vida só se limita a essas circunstâncias? Simplesmente viver sem sentido para cumprir as regras do sistema que há no mundo? Nós temos que entender uma coisa muito importante na nossa vida. Temos que saber que, acima de tudo, existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus maravilhoso que criou tudo e todos, não simplesmente para a gente existir, não simplesmente para a gente sobreviver, mas para que a gente possa ter uma vida digna de um servo de Deus, para que a gente possa ter uma vida digna de um filho de Deus, daquele que Deus criou com propósito. Temos que entender o propósito de Deus, o mistério de Deus para nossas vidas. Então, a partir daí que a gente entende que nós temos um Deus que está com a gente, que nos criou, e temos que entender que Ele não nos criou simplesmente por criar, mas porque Ele tem um propósito para nossas vidas. E mesmo que muitas vezes a gente não entenda o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, mas temos que crer, temos que acreditar nesse Deus que tudo pode. É um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então, temos que crer na sua existência, no nome santo de Jesus, porque tudo aquilo que nós pedirmos, devemos pedir ao Pai em o nome do Senhor Jesus, crendo que o Senhor está nos ouvindo, Deus está contemplando os bons e os maus da terra. Então temos que crer e esperar, aguardar o tempo de Deus para nossas vidas, acreditar, crer e esperar no propósito do Senhor para nossas vidas. Mas nós não devemos esperar, nós não devemos acreditar em Deus da nossa maneira. Temos que compreender por meio da palavra do Senhor, que é o manual de fé, manual de vida para o ser humano. Temos que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então, temos que amar a Deus, mesmo que de forma pequena, mas que seja de forma crescente, porque nós devemos que procurar ter conhecimento de Deus cada dia mais. Certo que nós jamais iremos compreender a Deus por completo, porque senão ele seria um mero ser humano. Mas Deus é Deus, então nós temos que compreender, devemos que entender um pouco de Deus, devemos que compreender a sua palavra, para que a gente possa ter um pouco ou muita intimidade com Deus, para que a gente possa sentir a sua graça na nossa vida, nos fortalecendo, nos animando, para que a gente possa tocar o nosso barco, a nossa vida, e acima de tudo, ter Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a gente deve entender que a vida que Deus nos deu não se limita simplesmente a essa terra. Deus tem grandes coisas para nós, irmãos, meus queridos, meus amados. E entenda isso, reflita na palavra de Deus, porque é nela que nós iremos conhecer a Deus cada dia mais, e o princípio da sabedoria está em Deus e em sua palavra. Graça e paz a todos vocês, que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa caminhada aqui na terra e no porvir também.
Amém.